Agora, direto para o nosso estúdio de vidro, saiu a produção industrial. Denise Campos de Toledo, são bons os indicadores? Olha, Tiago, hoje o IBGE divulgou o balanço mais detalhado da produção industrial brasileira, que na semana passada já tinha registrado uma expansão de 0,8% em outubro sobre o mês anterior e de 1% sobre outubro do ano passado. E aí a gente percebe que há um movimento bem desigual da indústria brasileira por regiões. São Paulo acabou puxando, principalmente porque São Paulo representa 34% da atividade do setor e São Paulo teve uma expansão de 5%, mas não foi a maior expansão nessa comparação. Goiás é um dos destaques com 4%, porque teve a quinta taxa consecutiva, mas acumulou um ganho de 6,4%. Então, nós temos alguns setores com desempenho muito ruim. O Espírito Santo foi um destaque, ele caiu 22,5% da produção no Espírito Santo, isso pressionado em grande parte pelo comportamento negativo de indústria extrativa, e tem celulose, papel, produtos de metalurgia. São Paulo foi favorecido pela indústria alimentícia, muito relacionada à cana-de-açúcar, alimentos em geral, e também o setor de veículos. Então, a gente tem ainda um movimento bastante desigual da indústria, uma coisa que tem chamado muita atenção. A indústria, no geral, está num processo agora de uma retomada mais contínua, são 3 meses consecutivos de uma recuperação da produção industrial, de crescimento. A CNI tem apontado também um avanço do faturamento, que tem muito a ver com desova de estoques, então melhorou um pouquinho a utilização da capacidade instalada, mas é um setor que ainda apresenta um movimento muito desigual, que não ganhou competitividade para conseguir avançar com as exportações. Aliás, a balança comercial brasileira tem registrado uma queda dos saldos, uma piora no geral, assim. Então, a indústria ainda tem um longo caminho para recuperar todas as perdas acumuladas e, nesse ritmo, isso vai levar vários anos. Ela pode colaborar para um clima melhor da economia no geral, para uma certa recuperação de mercado de trabalho, mas a gente vê esse movimento muito desigual. As características regionais da produção têm influenciado muito. E São Paulo é que desponta pela média aí, mantendo um ritmo acima da média, mas tendo uma representatividade muito maior no desempenho em geral. E vamos falar agora de aberturas de mercado financeiro. Hoje nós temos o dólar com uma leve alta na abertura, 0,2%. Ontem teve uma queda muito acentuada, o dólar retornou ao patamar dos 4,14, 4,13 mais ou menos, agora é R$4,137. Agora a tendência hoje o mercado ficar muito no clima de expectativa, porque nós vamos ter o início das reuniões dos comitês do Banco Central aqui no Brasil e do Federal Reserve nos Estados Unidos para definir juros básicos. Lá nos Estados Unidos a expectativa é de manutenção da taxa, hoje entre 1,5% e 1,75% ao ano. Claro que Trump vai acabar reclamando se o Federal Reserve fizer isso, porque ele quer uma mãozinha aí no crescimento da economia, porque isso favorece ele, inclusive tendo em vista as eleições do ano que vem, mas o Fed tem uma certa cautela por receio de pressões inflacionárias. A economia americana continua crescendo com uma situação de pleno emprego. Aqui no Brasil, que se espera que haja mais um corte de meio ponto, com a Selic indo a 4,5%, mesmo com as pressões recentes sobre a inflação. E além da expectativa em relação aos juros, fica a expectativa em relação ao avanço aí da guerra comercial entre China e Estados Unidos, se há possibilidade ainda de um entendimento, porque se não houver alguma novidade mais favorável, vão começar a valer novas alíquotas que já foram definidas pelos Estados Unidos para serem aplicadas a partir do dia 15. Tem toda uma tentativa de negociação que tem animado, inclusive, o mercado financeiro. Agora, Trump, por enquanto, está cobrando da China algum avanço, alguma medida mais expressiva aí para ele fazer alguma concessão. Então, o mercado está aguardando tudo isso com o dólar com uma leve alta na abertura.